Detalhes da fase luminosa da fotossíntese, fotólise da água, fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica, detalhes da fase escura da fotossíntese, o ciclo de Calvin, são os assuntos que você vê nessa videoaula, mais uma videoaula aqui do canal. Eu espero que você aprenda com a aula, que você goste da aula. E é isso então, meus queridos. Vamos para a aula. Muito bem, então, tá aí, fotossíntese, a gente vai estudar a fase luminosa e a fase escura, detalhando, aprofundando fotossíntese. Então vamos falar tudo de fase luminosa da fotossíntese, a fase luminosa também conhecida como fotoquímica ou fase clara. Conceituando, gente, determinando o seu local melhor, né? Ocorre nos tilacoides do cloroplasto. O cloroplasto a gente estudou numa aula já anterior, tá aparecendo aí para vocês. Dê uma olhada lá para você ter aí um estudo, uma retomada da organização do cloroplasto e você entender aí a estrutura dos tilacoides, é onde estão os pigmentos que absorvem a luz, promovendo com isso aí a ocorrência da fase luminosa da fotossíntese, tá certo? A fase luminosa é caracterizada por reações químicas, obviamente, que dependem da luz, por isso luminosa, fotoquímica ou clara, tá ok? Processos bioquímicos que ocorrem na fase luminosa, que caracterizam a fase luminosa. Nós temos aqui a absorção da luz pelos pigmentos do cloroplasto. Pigmento é uma substância orgânica, um composto orgânico que absorve luz e emite também cor. Tá? Nós temos aqui as clorofilas A e B, carotenos e xantofilas também absorvem luz, transferindo a energia da luz, obviamente para que ocorra todo o processo, certo? Então olha lá, os processos gerais aqui, ó, fotólise da água, que é a quebra da água pela luz, e também a fotofosforilação. Foto significa luz, gente. Fosforilação é o nome dado para a síntese do ATP. Então, nós temos aqui síntese de ATP na presença da luz. Este ATP vai ser utilizado na fase escura. É muito importante, então, que ele seja sintetizado aqui na fase clara. Ok? Então, olha só, vamos falar mais, né, da fase luminosa, né? Vamos aqui à fotólise da água. Está aqui a equação, né? Começando aqui pelos reagentes, nós temos água e NADP. A água vai ser quebrada e a quebra da água libera seus hidrogênios na forma de prótons H+, e libera também o oxigênio. Olha lá o que acontece. Na presença da luz clorofila, que absorve a luz, nós temos a formação de NADPH2 e o gás oxigênio. Tá? Só para destacar aqui, o gás oxigênio vem na molécula de água, tá vendo? O oxigênio aqui da água vai formar o gás oxigênio. E é o que eu te disse, né? Ó, os hidrogênios que saem da água com a sua quebra vão aqui para o NADP, aí ele vira NADPH2. Ó, esses hidrogênios aqui do NADPH2 vieram da água. Bom, mas qual é do NADP? Vamos falar um pouquinho do NADP. Ele se chama nicotinamida dinucleotídeo de adenina fosfato. O que ele é? Ele é um aceptor de prótons H+ e de elétrons, ou seja, ele recebe os prótons H+ e os elétrons que foram quebrados da água. Esses elétrons e esses prótons H+ têm muita energia química, viu, gente? Eles não podem ficar soltos, jogados lá no interior do cloroplasto. Por isso que existe esse tipo de substância. Então, é um aceptor de prótons H+ e de elétrons resultantes, da quebra da água. Beleza? Vamos para a fotofosforilação. Olha só, o esquema geral da fotofosforilação. Nós temos aqui o adenosina difosfato, que tem 2 fosfatos, mais um fosfato. Isso na presença da luz e clorofila forma o ATP. Pronto, tá aí, né? Uma representação geral da fotofosforilação. Claro que esse processo é mais complexo, a gente vai ver na sequência. Por falar em fotofosforilações, vamos lá. Fotofosforilação cíclica. Claro, como o nome já diz, né, turma? Começa e termina no mesmo ponto, né? Ó, nós temos aqui um fluxo de elétrons que chegam na clorofila, melhor dizendo. É isso mesmo, né? A luz incide na molécula da clorofila, arrancando-lhe elétrons que vão entrar num fluxo. Esse fluxo de elétrons é o que a gente pode chamar de energia química, ok? É o que vai fazer todo o processo ocorrer. Organização
ou caracterização simplesmente. Nós temos aqui, ó, o fotossistema 1 mais transportadores de elétrons. Um deles está aqui, entre parênteses para vocês, a ferrodoxina. A ferrodoxina recebe elétrons e os transfere, transporta, portanto, elétrons, tá ok? O que a gente vê aqui, ó? Fotossistema nada mais é do que proteínas e pigmentos que absorvem a luz, como, por exemplo, a clorofila, tá ok? Você vai ver que na fotofosforilação acíclica são 2 os fotossistemas, é mais complexo um pouquinho. Por falar da fotofosforilação acíclica, vamos a ela. Ela é caracterizada também por um fluxo de elétrons, só que esse fluxo termina em pontos diferentes. Termina com a síntese do ATP, tá certo? Que vai ser utilizado na fase escura, e do NADPH2, que até agora eu só estou te falando dele, que ele é aceptor de prótons e elétrons, mas qual é a dele? Ele vai levar esses elétrons e esses hidrogênios energizados lá para a fase escura. Então, NADPH2 e o ATP, que são produzidos aqui na fase luminosa, são utilizados lá na fase escura. Tá ok, gente? Então, nós temos aqui uma relação direta entre as duas fases. Essa primeira que a gente está estudando e a que vem na próxima, que a gente estuda já já, tá bom? O que mais que a gente pode falar da organização desse processo? Então, participam dele o fotossistema 1 e 2, eu te mostro já já, e também transportadores de elétrons e a água. Você vai ver que a água aqui, ao ser quebrada, libera também elétrons, claro, né? Esses elétrons vão fazer todo o processo ocorrer. Detalhando fotossíntese, gente. Então, aqui vamos mostrar um pouquinho da fotofosforilação cíclica, tá aqui para vocês. Nós temos aí o fotossistema 1 com clorofila, mínimo, né? Pigmento mínimo aí que está presente, tá certo? O que mais que a gente tem aqui? Nós temos luz, obviamente luz incidindo no fotossistema 1. A luz, ao incidir no fotossistema 1, arranca elétrons da clorofila. Pronto, os elétrons estão saindo aqui, ó. Isso aqui já é fluxo de elétrons, tá certo? Esses elétrons são pegos pelos transportadores, tá ok? É uma série de transportadores, um ao lado do outro, transportando elétrons entre si, tá certo, gente? Esses transportadores vão fazer duas coisas, ó. Eles vão mandar esses elétrons de volta para o fotossistema 1, de volta para a clorofila, fechando um ciclo. E esse fluxo de elétrons libera energia. É o que eu te falei. Energia química é fluxo de elétrons. E toda vez que tiver fluxo de elétrons, tem energia suficiente para sintetizar ATP. Tá vendo? Adenosina de fosfato mais fosfato. A partir dessa energia que vem desse fluxo de elétrons, acaba ocorrendo então a síntese de ATP. Então, tá vendo? Tem fluxo de elétrons, tem síntese de ATP. Isso é o que a gente aprendeu, ou que a gente descobriu pesquisando a bioquímica das células, dos seres vivos. Que fluxo de elétrons, tá certo? Ó, elétron aqui, libera aí energia, esse E aqui de energia, tá? Para a síntese de ATP. Beleza, gente? Então, nós temos aqui, nós temos agora a fotofosforilação acíclica. Vamos ver, você vai ver que começa e termina em pontos diferentes, né? Nós continuamos aqui, vamos partir do fotossistema 1, luz incidindo no fotossistema, arranca elétrons da clorofila. Antes aqui eu estou te mostrando a água, ó, já apareceu a água aqui, ó, tá? A água, ela vai ser quebrada, isso é fotólise da água, tá certo, gente? H2O virando, ó, meio A2 mais 2 prótons H+. Isso daqui libera elétrons também, ó, tá? Então, olha só, a quebra da água está fornecendo elétrons para o fotossistema 1. A luz, ao incidir na clorofila, também arranca elétrons do fotossistema 1. Tá certo? Esses elétrons vão para os transportadores, passam por eles. Aqui tem um retângulo só, mas são alguns, tá ok? Então, esses transportadores vão manter o fluxo de elétrons. Esse fluxo de elétrons, é o que eu te falei, é o suficiente para sintetizar ATP. Então, aqui nós já temos síntese de ATP. Toda vez que tem fluxo de elétrons, tem energia para sintetizar ATP. Isso eu te mostrei agora há pouco lá na fotofosforilação cíclica. Aqui é a mesma coisa, tá certo? O que mais que acontece? Esses elétrons, eles vão agora para o fotossistema 2, que também tem clorofila. A luz incide nesse fotossistema 2, arrancando muitos elétrons desse fotossistema. Tá aqui, ó. Esses elétrons, eles passam por outros transportadores, ou mais transportadores, na verdade. Esses transportadores mantêm o fluxo de elétrons, tá vendo? É tudo para manter fluxo de elétrons, que é energia química.
certo? Então, olha o que temos aqui, ó, tá vendo? Já tá piscando aqui para vocês, ó. Esses elétrons aqui, mais 2 prótons H+, que foram formados aqui, vão reagir, tá vendo? Ó? Então, são 2 mols de elétrons, 2 mols de prótons H+, mais o NADP, isso vai virar NADPH2. Tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, fluxo de elétrons que produz ATP e aqui fluxo de elétrons mais prótons H+, mais NADP, produzindo NADPH2. Tá vendo? Então, na fotofosforilação acíclica também temos a formação do ATP e do NADPH2, que é justamente onde os elétrons terminam, né? No ATP e no NADPH2. Gente, detalhando fotossíntese. Isso, claro, né? Sempre quando a gente detalha, aprofunda um assunto, aparecem aí as dúvidas. Pergunte, deixe nos comentários, tá bom? Então, beleza. Agora a gente fala da fase escura. Se você gostou da fase luminosa, né? Agora a gente vai ver a fase escura. Espero que você goste dela também. Esse assunto é muito gostoso, crocante, eu diria, não é não? Muito bem. Fase escura química ou enzimática ocorre no estroma ou matriz do cloroplasto. É um interiorzão lá do cloroplasto, tá certo? Bom, o que mais que a gente pode falar dela? Caracterizada pela formação da glicose a partir do gás carbônico, né? O carbono aqui, ó, do CO2 vai fazer parte do esqueleto carbônico da glicose, né? São 6 CO2 para formar uma molécula de glicose que tem 6 átomos de carbono. Bom, processos bioquímicos que ocorrem aqui, ó. O ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. Você vai ver aqui que a partir de compostos orgânicos com 5 átomos de carbono, né? As pentoses, nós temos aqui a formação da glicose. Você vai ver isso, eu te mostro já já. Utilização dos produtos da fase luminosa, isso eu tenho te dito, né? Quais são esses produtos da fase luminosa? ATP e NADPH2. Ou na outra ordem, né? NADPH2 e ATP. Tá certo? A gente acabou de ver as fotofosforilações formando NADPH2 e ATP. Vão ser utilizados aqui. E a fixação do CO2. Fixação é o nome do processo biológico de entrada do elemento químico nos compostos orgânicos de um ser vivo ou célula. O gás carbônico, o CO2, ele é natural da atmosfera, é um gás atmosférico, obviamente, né? Quando ele é incorporado às células ou aos sistemas vivos, a gente chama esse processo de incorporação de fixação. Claro que o CO2 vai entrar na síntese da glicose, né? Os carbonos do CO2, o carbono, melhor dizendo, né? Só tem um, vai fazer parte aqui do esqueleto carbônico da glicose. Equação de formação do açúcar a partir do CO2. Vamos lá, então, ó. CO2... mais 2 NADPH2, precisa do NADPH2, tá vendo? Isso, com a energia química do ATP, vai formar CH2ON. Isso daqui, ó, CH2O é carboidrato. O que é carboidrato? Carbono hidratado. Isso é um açúcar. É um jeito simplificado de escrevermos a molécula de um açúcar. N porque pode ser 6 aqui, por exemplo, né? Se for 6, esse N vai ser o C6H12O6, que é a molécula da glicose. Forma-se água e NADP também, 2 no caso aqui. Tá certo, gente? Vamos aprofundar mais isso daí. Esse é nossa última tela, o slide, né? Eu te mostro aqui os intermediários do ciclo de Calvin. É um resumo ainda, vai ocupar todo o slide, mas mesmo assim é um resumo, né? Então nós começamos, olha aí, da pentose fosfato. Pentose é um açúcar de 5 átomos de carbono, né? Nós temos aqui a ribulose bifosfato. Tá certo? Um açúcar com 5 átomos de carbono, por isso pentose, que tem 2 grupos fosfato. Esse composto tem 5 carbonos. A glicose tem 6, então você já está imaginando aí, está faltando um carbono. Esse um carbono que está faltando vem do CO2, ó. Tá certo? O CO2 tem um carbono, obviamente. Ele vai reagir aqui, ó, entrar nessa reação com a ribulose bifosfato para formar um composto instável de 6 carbonos. Esse composto instável de 6 carbonos eu te mostro lá no final, aqui mais ou menos, ó, vai dar origem à glicose. A gente vai chegar lá na glicose ainda, tá ok? Aqui antes da sequência, eu preciso te falar da enzima que faz isso, ó, que junta a ribulose bifosfato com CO2 para começar o ciclo de Calvin, né? A gente está falando aí da enzima robisco, a robisco que começa todo o processo de síntese de açúcar. E como nós, animais, não sintetizamos açúcar, a gente precisa, né, da fotossíntese para sintetizar açúcar, eu estou te dizendo que a gente precisa diretamente dessa enzima aqui, ó. O robisco é que vai começar, que vai, na verdade, né, começar o ciclo de Calvin para que ocorra, né, a síntese do açúcar, que é o nosso alimento de nós,
que somos seres heterótrofos, não é isso mesmo, gente? Então nós temos aqui, ó, esse composto instável, ele vai ser convertido em ácido fosfoglicérico, que a gente chama de PGA. O ácido fosfoglicérico, ele corresponde a uma metade desse composto instável. Então são formados dois, tá vendo? Cada ácido fosfoglicérico, gente, tem 3 carbonos, tá ok? Bom, o que acontece com esse PGA? Ele vai ser convertido em aldeído, fosfoglicérico, a partir do NADPH2 e do ATP. Então, a energia química do ATP vai ser utilizada aqui, ó, nessa conversão PGA em PGAL. O NADPH2 ele vai lançar os hidrogênios que estão vindo lá da água, lembra? E os elétrons também que estão aqui, para a síntese do aldeído fosfoglicérico. Tá ok? Nós temos aqui um composto ainda que tem 3 carbonos. O que acontece? Esses dois PGAL, aldeído fosfoglicérico, quando dois se juntarem, o que vai ocorrer? 2 compostos com 3 carbonos fundidos formam um composto de 6 carbonos, que é, adivinha, a nossa glicose. Tá aí, acabou a fotossíntese. Tá vendo? Então, a rubisco aqui, ao juntar CO2 com ribulose bifosfato, vai permitir a formação da glicose, tá? Bom, não termina aí, né? A gente tem que fechar um ciclo, tá certo? O que acontece? O PGAL, ele continua aqui o ciclo de Calvin. Você tem que entender que esse ciclo está sempre ocorrendo, então nunca vai faltar os intermediários do ciclo de Calvin, inclusive o PGAL, tá certo? Então nós temos aqui o PGAL numa série de etapas. Ok? Isso aqui a gente não vai detalhar, obviamente, são um monte de compostos aqui intermediários. Essas etapas aqui gastam a energia química do ATP, por isso que aconteceu aqui, por isso que está aparecendo ATP, para que ocorra então a formação ou a reformação, vamos dizer assim, né? A ressíntese, né? Tá certo? Da ribulose bifosfato. Então, PGAL, ele também vai ser convertido, depois de uma série de etapas, em ribulose bifosfato, fechando o ciclo de Calvin. Cara, então você tá vendo, ó, entrou o CO2 aqui no começo, saiu a glicosinha. Bom, gente, aula detalhada de fotossíntese, a gente viu as fases da fotossíntese, espero que você tenha aprendido com a aula. Se gostou, deixa um like aí, viu? Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, aproveitando que essas aulas, né, estão aqui no nosso canal Videoaula de Biologia. Queridos, abraços, beijos, até a próxima aula.